Paz do Senhor, meus irmãos, eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus, porque hoje, dia 23 de julho de 2025, hoje é meu aniversário. Eu quero deixar uma palavra de Deus para que Deus possa estar nos escolhendo hoje para o seu reino. A Bíblia fala aqui em 1 Timóteo 2, o versículo 4 e o 5, ele fala assim: que quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aqui, irmão, nós estamos com esta palavra que a vontade de Deus, aleluia, é que todos os homens venham ter ao conhecimento da verdade e que todos os homens venham a ser salvos. Mas isso, irmão, depende de cada um de nós, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos escolhe, Ele nos separa, aleluia, para a tua obra, Ele chama para a sua obra, mas a escolha é sua, porque Ele deixou um livre-arbítrio para cada homem escolher. Só que Ele falou que tem dois caminhos, aleluia, para o homem escolher. Então, Ele deixou esses dois caminhos. Um é a salvação na vida eterna e outro é o sofrimento eterno. Então eu quero deixar nesse dia 23 de julho de 2025, dia do meu aniversário, eu quero deixar para todos os irmãos, para todos os ouvintes que ouvir essa mensagem, que eles venham ouvir a palavra de Deus e escolha para si mesmo o melhor caminho. Deus, irmão, Ele escolheu Saul para reinar sobre Israel e deu a sua ordenança para Saul fazer. Mas Saul, irmão, não fez conforme Deus tinha mandado. Então, Samuel tinha muita dó de Saul. E Deus perguntou para Samuel: até quando você vai ter dó de Saul? Até quando você vai ter dó de Saul? Deus, irmão, ele tem dó de cada um de nós, mas tem hora que Deus não vai ter mais dó, porque tanta rebeldia, tanta teimosia de rejeitar a palavra de Deus. E nós precisamos obedecer a palavra, como os mandamentos de Deus. O rei Salomão, um homem tão sábio que Deus deixou na terra, ele também, aleluia, ele desobedeceu a palavra de Deus e perdeu o seu reino. Saul perdeu o seu reino. E também Salomão, um homem mais sábio da terra que a Bíblia relata, também perdeu o seu reino por causa da desobediência a Deus. Então que nós possamos, irmão, aleluia, saber o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós conheça a Ele como só o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que Ele enviou para dar a nós a salvação, para mostrar nós o caminho da verdade, porque Ele é a verdade. Jesus é o caminho. E nós precisamos, irmão, aleluia, andar nesse caminho, para que naquele dia nós recebemos de Deus o galardão. Às vezes, irmão, nós passamos por cada prova, aleluia, sendo um crente. Por quê?
nós passamos por prova, é para que Deus, Ele possa, aleluia, colocar nós no seu caminho. Às vezes, se Deus der tudo para nós, às vezes nós desiste, aleluia, do caminho do Senhor, porque nós tem tudo. A fartura pode afastar nós de Deus. Então Deus, Ele põe nós limitado, para que nós possamos buscar Ele. Aleluia, louvado seja o Senhor. Às vezes Deus coloca uma enfermidade para que nós lembremos que Ele que existe. É Ele que é o médico dos médicos. É Ele que pode curar. Às vezes Deus coloca, irmão, aleluia, nas nossas vidas, tropeço, aleluia, para que nós venhamos vigiar. Às vezes nós tropeçamos aqui, tropeçamos ali, mas Deus tem nos sustentado, para que nós possamos lembrar que Ele existe. Ele não vai, aleluia, Jesus, tirar a sua prova. Ele vai aprovar você na prova. Quando você passar pela prova, aí você está aprovado, aí Deus dá a sua bênção. Assim Ele fez com Pedro. Pedro caminhava com Jesus. Pedro fazia a obra, aleluia, fazia tudo que Jesus mandasse, Pedro fazia. Mas Pedro não era convertido. Pedro, aleluia, ele só veio se converter depois que Jesus ressuscitou e apareceu para ele. Aí ele começou a seguir a Jesus de verdade. Mas ele andava, Pedro, tudo que Jesus mandava ele fazer, ele fazia. Quando ele estava pescando, aleluia, lá em Mateus 4, a partir do 16, a Bíblia fala que Jesus só chamou, ele já te acompanhou, aleluia, e ficou com Cristo até o último dia, aleluia, fazendo a vontade, tudo que Jesus mandava. E nós fazemos o que, irmão? O que nós fazemos para Deus? O que nós temos feito para que nós possamos herdar a vida eterna? Nós precisamos da vida eterna, mas nós temos que fazer algo para ganhar, para adquirir essa vida eterna. E Deus não deixou o fardo pesado. Deus deixou somente que você obedeça a tua palavra. Faz, aleluia, conforme a tua palavra nos manda. Então nós precisamos andar como, aleluia, Jesus, Enoque andou. A Bíblia fala que Enoque, quando ele aceitou Jesus, ele tinha 65 anos. E ele andou 300 anos com Deus. 300 anos, irmão, andando com Deus. A vida hoje em dia é 60, 70, 80, o máximo 90 anos. Alguns que passam de 100, alguns. Então nós temos que vigiar, irmão. Aleluia. E conhecer a vontade de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus é essa. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E nós esperamos o que, irmão? Para escolher esses caminhos. Os filhos de Samuel, aleluia, louvado seja Deus, Samuel sendo o maior profeta, aleluia, e eles se desviaram da verdade, dos mandamentos do seu pai, do ensinamento do seu pai. Mas Deus também não tem dó não, irmão. Não é porque é filho de crente que Deus vai ter dó, não. Deus dá o conhecimento. Deus fala que nós ensinamos nossos filhos nos caminhos que devem andar. Mas Deus não obriga nós a fazer nossos filhos andar no caminho dele. Deus não obriga ninguém, não. Nossos filhos, se ele cresce na obediência, mas Deus, aleluia, é quem pode salvar e tirar ele dos maus caminhos.
Então que nós possamos, irmão, ensinar os nossos filhos a andar na tua presença e pedir a Deus que ele não venha se desviar dos seus caminhos. Mas não é porque é filho de crente, aleluia, que ele não vai se desviar. Ele pode crescer na verdade, aleluia, mas o caminho do Senhor, irmão, aleluia, alguns desviam dele. E nós temos que orar para esse que desviar, que volte quanto é tempo, para que não caia na cilada de Satanás. Porque o caminho, aleluia, o caminho largo, aleluia, que o mundo oferece, é morte eternamente, é fogo, é largo de fogo. A Bíblia fala que lá vai arder. Vai arder. Que nossos filhos voltem para Cristo quando é tempo, porque o fogo do inferno é ardente, é sofrimento eterno. Então que nós possamos, irmão, aleluia, ensinar nossos filhos. Venha para Cristo quanto é tempo, para que ninguém sabe o dia que nós vamos partir dessa terra. A nossa vida aqui é uma passagem. A Bíblia fala lá em Tiago 4:13 que a nossa vida é um forro de vida. É no versículo 4 ou no versículo 5, se não me falha da memória. Capítulo 13. Versículo 4 ou 5, 13 de Tiago. Ele fala que a nossa vida é um sopro. Aleluia. Está aqui, pensa que não, já foi. Ninguém sabe quem é que vai primeiro, se é o pai, se é o filho. Mas nós temos que ensinar nossos filhos. Cresça na obediência de Deus, para que Deus possa ter, aleluia, misericórdia de ti. Naquele dia, você possa ser salvo. Que Deus possa dar uma vida longa, mas com saúde. Porque não adianta também nós ter a vida longa aqui na terra, em cima de uma cama, sentindo dor e sendo cuidado pelas mãos de outras pessoas. Que nós venhamos partir daqui dessa terra com Deus. Que nós não venhamos desistir do Evangelho, da presença de Deus. A presença de Deus, ele fala que faz nós descansar. E naquele grande dia, nós vamos viver na presença de Deus. Depois que nós partir dessa terra, irmão, nós vamos viver na presença de Deus todos os dias, eternamente na presença de Deus, sem sentir dores, sem sentir fadiga, sem sentir nada. Nós não vamos precisar fazer mais nada de trabalhar, nós vamos só glorificar o nome do Senhor, porque Ele é o digno de honra e de glória. Que nós possamos, irmão, aleluia, buscar o Senhor quanto é tempo, buscar o Senhor quando se pode achar, que nem diz lá em Isaías 55, no versículo 6, buscai o Senhor quando se pode achar, aleluia, não deixe, aleluia, para depois, amanhã eu sirvo, que amanhã você não sabe se vai estar vivo. Então que nós possamos, irmão, buscar o Senhor. Não vamos fazer que nem aquele povo de Israel, aleluia, que Deus era o rei daquele povo, aleluia, está lá em Samuel, aleluia, Samuel 8, aleluia, Deus era o Deus, aleluia, Deus era o rei daquele povo, e o povo preferiu buscar um rei humano, aleluia, para seguir eles, rejeitaram Deus como rei, para buscar um rei humano, e Deus preparou Saul, aleluia, depois Deus mesmo rejeitou, aleluia, o reinado de Saul, aleluia, louvado seja o Senhor. Então que nós venhamos, irmão, aleluia, meditar na palavra de Deus, que nós venhamos buscar o Senhor, irmão, que nós venhamos fazer a obra, aleluia. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, que Deus possa estar abençoando a tua vida, em nome de Jesus. E eu agradeço a cada um dos irmãos, que Deus possa estar abrindo o seu olho enquanto é tempo. Busque o Senhor, não perca a sua salvação por nada. Mãe não salva filho, pai não salva filho, e nem filho salva pai, nem irmão. A tua salvação só depende de você. É aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, e pedir a Ele que escreva o seu nome naquele grande livro da vida, porque um dia esse livro vai ser aberto, e aquele que tiver o seu nome escrito, este viverá
para sempre na glória com Deus. Então que Deus possa estar abençoando, que Deus dá a vitória e tempo para você se arrepender dos seus pecados, em nome de Jesus.